A paz do Senhor, irmãos, é com muito prazer, com muita satisfação que estou aqui para mais uma videoaula para abençoar a sua vida e de toda a sua família aqui no canal de estudos e pregações da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Cleidson Rodrigues, sou superintendente, também professor, sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Floresta, no estado de Minas Gerais, tendo como pastor responsável pastor Samuel Quirino Ribeiro. É com muita satisfação, com muita alegria que eu trago a você mais um ensino de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição nós estaremos estudando no próximo domingo, no dia 6 de dezembro de 2015, a lição de número 10, que tem o tema A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. É a lição que nós estaremos estudando e eu aqui tecendo alguns comentários para você que é professor e professora da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 11 e no versículo de número 6. Está nos dizendo assim: eis que o povo é como um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. O que nós podemos extrair do nosso texto áureo é que o povo era um só povo, uma só língua. Assim foi o povo depois do dilúvio, pós-diluviano, após Noé, seus filhos saírem da arca e os seres humanos se multiplicarem novamente. O povo se tornou uma só nação e todos falavam uma só língua, um só idioma, que é o comentário que nós estaremos aqui tecendo no decorrer dessa lição para abençoar a sua vida. O que nós aprendemos é que os descendentes de Noé caíram rapidamente no paganismo, de forma que o Senhor dividiu e confundiu a sua língua. Então os espalhou. Aquilo que foi projetado como um monumento ao esforço humano tornou-se um símbolo do juízo divino sobre o orgulho e a autossuficiência dos humanos. É a lição que nós estaremos estudando sobre a origem da diversidade cultural da humanidade. A verdade prática nos diz assim: apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrente à confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. A verdade é que nós aprendemos com a Torre de Babel e com a multiplicidade de línguas após a diversidade de idiomas, Deus confundi-los com outros idiomas. Nós aprendemos, no decorrente da confusão de Babel, nós aprendemos que o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido na nossa atualidade em todos os idiomas e culturas. Foi o que o próprio Jesus nos disse no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 15, o Senhor Jesus deu uma ordem imperativa aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ou seja, anunciai-vos as boas novas a todos os seres humanos, independentes de idiomas ou culturas. E hoje, como bem sabemos, este evangelho está sendo propagado, anunciado em vários idiomas
para várias culturas diferentes uma das outras. Pois bem, falamos aqui sobre o texto áudio, também sobre a verdade prática. Indo para a nossa lição, nós vamos aqui estar estudando. Eu quero estar interagindo com você, professor. Que na lição de domingo nós estaremos estudando a respeito da construção da Torre de Babel. Veremos que um dos fatores que mais contribuem para a depravação da humanidade viesse a crescer de forma vertiginosa foi o monolinguismo. A terra, nós bem sabemos que havia sido purificada pelas águas do dilúvio, mas a semente do pecado ainda estava no coração de Noé e seus descendentes. E seus descendentes não demorou muito para que o pecado alastrasse novamente. Já que não havia impedimento quanto à língua, os homens cheios de soberba e com espírito de rebelião se unissem para fazer um monumento. E este monumento seria o símbolo de sua empatia. Deus não estava preocupado com a construção ou com o tamanho da torre, de forma alguma. Deus não estava interessado ou preocupado na construção que os homens estavam fazendo naquela época, e nem tampouco com o tamanho da torre, mas sim Deus estava preocupado com a arrogância que dominava os seres humanos daquela época. Mais uma vez, o coração do homem, o Senhor abomina a altivez ou o orgulho que estava no coração do homem. Está em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 17. Deus estava preocupado com a arrogância que estava dentro do coração do ser humano. Que nós, na nossa época, venhamos a guardar em nossos corações desses sentimentos tão nefastos. E eu e você possamos em nossa época guardar o nosso coração desses sentimentos do orgulho, da avareza, da prepotência, da arrogância e esperarmos em Deus. Nós queremos tecer para você que ouve esta mensagem e irá lecioná-la no próximo domingo, comentando desde já a introdução. Você pega um papel, uma caneta, anote, porque teremos aqui algumas citações bíblicas para você estar anotando aí e expressando na sua igreja. A introdução da nossa lição, está nos dizendo assim: um dos fatores que levaram a primeira civilização humana à depravação total foi o monolinguismo. Entre os filhos imediatos de Adão e Eva existiram fronteiras idiomáticas e culturais e geográficas. Eis porque os exemplos de Caim e Lameque alastraram-se logo por toda a terra. Na lição de domingo, nós encontraremos a família noética correndo o mesmo perigo que seus antepassados. Encontramos a família noética correndo o mesmo perigo, temendo um novo dilúvio e recusando a povoar a terra. Puseram-se os descendentes de Noé a construir uma torre cujo topo, segundo imaginavam, tocaria os céus, a fim de que impedir a degeneração da segunda civilização. O Senhor confundiu-lhes a língua, aliás de Sem, Cã e Jafé, a espalhar-se pelos mais longínquos continentes. Deste episódio surge a multiplicidade linguística e cultural da humanidade. Esta é a introdução
da nossa lição, que nós estaremos comentando neste exato momento. O comentário que temos sobre a introdução é que depois do dilúvio, Deus, ele ordenou à humanidade: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. A ordem de Deus dada a Noé, quando nós lemos a Bíblia, é a mesma ordem de Deus entregue para Adão e Eva. Quando nós lemos a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, você anote aí essa citação bíblica que você poderá usá-la como referência para concordar um versículo com o outro para a sua explicação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, nos diz assim, vou começar no versículo 26 até a leitura do 29. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, tudo que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o fez. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho toda a erva que dá semente, e que esta sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Olhe, Deus já havia dado essa mesma ordem para Adão e Eva. Qual era a ordem de Deus? Para que eles fossem fecundos, para que eles multiplicassem e povoassem toda a terra. E notamos que essa mesma ordem também é dada para Noé e seus descendentes, assim que eles saíram da arca. Gênesis capítulo 9, no versículo de número 1, nos diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Então, nós aprendemos que depois do dilúvio, Deus deu a ordem, e essa ordem dada a Noé e seus descendentes, e essa ordem passou para toda a humanidade, para que nós crescêssemos e multiplicássemos e povoássemos a terra. Esta é a ordem da multiplicação de Deus aos homens. Quando nós lemos, no entanto, a humanidade, naquela época, liderados por Nimrod, filho de Cush, decidiu fazer exatamente o oposto. Eles decidiram fazer exatamente o oposto que Deus havia ordenado a eles para poder fazer. Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. E eles fizeram o oposto do que Deus havia ordenado. E eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e nos tornemos célebres em nosso nome, para que não sejássemos espalhados por toda a terra. É o Gênesis, no capítulo 11, no versículo de número 4. Eles decidiram construir uma grande cidade para que
todos os congregassem lá. Decidiram construir uma torre gigantesca. De acordo com alguns estudiosos, essa torre poderia se aproximar até 3.000 metros de altura. Decidiram construir então essa torre gigantesca como símbolo do seu poder, para fazer um nome para si. É o que nós lemos em Gênesis 11, no versículo de número 4. Disse eles: eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre o cume toque os céus. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha bem que Deus, ele disse para que os homens se espalhassem e multiplicassem sobre a face da terra. Esta é a ordem de Deus. E agora eles, fazendo o oposto, constroem uma cidade, uma torre gigantesca como símbolo do seu poder, para que os seus nomes fossem prolongados e anunciados de geração em geração. E o que nós notamos é que eles não queriam cumprir a ordem de Deus. Queriam eles permanecer no mesmo lugar. O oposto do que Deus havia lhes ordenado. Essa torre, que ficou conhecida na história humana como a Torre de Babel. E não é à toa que o nome Nimrod, em seu original, significa rebelde. Ele foi o primeiro homem que realmente organizou uma rebelião contra Deus. Sabemos que o primeiro ser a rebeliar contra Deus foi Lúcifer. No reino espiritual, houve essa rebelião na qual ele queria ser maior do que Deus, queria usurpar, tomar o trono de Deus, e ele foi expulso com os anjos que lhe acompanhou na rebelião celestial. Foram Lúcifer e os seus anjos que decaíram e expulsos do céu para nunca mais voltar. Na questão do homem, o primeiro homem a se rebelar contra Deus, a organizar uma rebelião contra Deus, se chama Nimrod. E o seu nome, nós já dissemos aqui, significa rebelde. Quando nós falamos, ele aparentemente poderia ter sido influenciado por seu pai, Cush, que deu esse nome para ele, em vista desta ordem de Deus aos homens, em Gênesis, no capítulo 9, e no versículo de número 1, para que eles multiplicassem e povoassem, enchendo toda a terra. Quando nós captamos, Deus confunde suas línguas de modo que mais não pudesse se comunicar uns com os outros. Gênesis, no capítulo 11, versículo de número 7. Eia, descemos e confundamos ali a língua, para que não entenda a língua do outro. Deus, quando viu a arrogância no coração do homem, Deus, quando viu a rebelião formada, Deus resolveu trazer juízo. No início do governo humano, nós estudamos numa lição anterior, Deus estabeleceu ao homem o governo da terra, onde o homem pôde criar leis e essas leis viessem reger cada ser humano. Eles tinham o dever de cumprir a ordem de Deus, que foi dada uma ordem imperativa ao ser humano. Agora, quando nós analisamos a história da Bíblia, nós notamos que o homem, ele, com a sua rebelião contra Deus,
desobedecendo a voz do Senhor, fazendo o que era oposto ao que lhe foi proposto, nós notamos que Deus trouxe juízo sobre aquela geração. Eles tinham a obrigação de encher e povoar a terra. E eles falharam. Desobedecendo a Deus, eles se agruparam em um só lugar, indo contra a vontade do Senhor. E Deus então trouxe juízo contra eles, confundindo seus idiomas, seus dialetos. É o que nós estaremos aprendendo no decorrer da lição sobre essa questão. Quando nós analisamos que Deus confunde as línguas de modo que eles não pudessem mais se comunicar um com o outro, nós entendemos que na construção de Babel, que no hebraico significa confundir, diante da confusão estabelecida, juntaram-se os de mesma fala e depois foram juntas para que estabelecessem em outras partes do mundo. Gênesis capítulo 11, versículo 8 ao versículo de número 9. Olha o que a Bíblia nos diz. Assim o Senhor os espalhou de sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nós aprendemos que os propósitos e os desígnios e a vontade de Deus foi estabelecida. E o nome Babel, no hebraico, significa confundir. Apesar de toda aquela confusão que houve ali de idiomas e de dialeto, Deus cumpriu com o seu propósito. Assim Deus impõe ao ser humano o seu comando e diz para o ser humano que ele ainda está no comando. Deus ainda é quem comanda o universo e tem todo o domínio sobre suas mãos. Quando nós estudamos e lemos a Bíblia, nós vamos aprender e há muitos outros testemunhos desse acontecimento da Bíblia. Há muitos outros testemunhos mais explícitos nessa história, que provam o que a humanidade antepassada, pós-diluviana, estava realizando. Desta maneira, o próprio rei Nabucodonosor nos fornece, no ano 570 a.C., uma ideia de que tinha restado da Torre de Babel. Então, nessa introdução, nós falamos sobre o início de uma rebelião contra Deus. O primeiro ponto, que tem por tema central, ou ponto central, o monolinguismo, que contribuiu para que a primeira civilização humana se tornasse uma civilização depravada e distante do Criador. O primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre a Torre de Babel. E o primeiro subponto, ou subtópico, falando sobre o monolinguismo. Não sabemos quanto tempo se havia passado desde que Noé saiu da arca até a construção da Torre de Babel. De qualquer forma, seus filhos, Sem e Jafé, não puderam impedir seus descendentes de cair na apostasia de Caim. O primeiro subtópico vai estar nos falando sobre o monolinguismo que existia naquela época.
Neste tempo, a humanidade ainda era moníngue. Todos falavam uma só língua. Gênesis 11, versículo de número 1, que nos diz assim: e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, naquele tempo, a humanidade era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Sobre o idioma original da humanidade, há muita especulação. Alguns sugerem o hebraico. Nada mais ilógico. Abraão, ao deixar a sua terra natal, falava o arameu. Está em Deuteronômio 26, versículo 5. Que nos lábios de seus descendentes sofria sucessivas mudanças e até se transformava na belíssima língua hebreia. O interessante é que depois do cativeiro babilônico, os israelitas voltaram a usar o aramaico, inclusive Jesus, em uma das citações em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, quando ali ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, significa: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus havia voltado a usar as palavras em aramaico. Hoje, tecendo aqui um comentário sobre o monolinguismo, hoje há no mundo cerca de 3.000 idiomas que falamos em nosso planeta, sem contar os já extintos. Tem a mesma origem. Na busca dessa língua-mãe, os pesquisadores descobrem semelhanças incríveis. Os pesquisadores descobrem semelhanças incríveis, que talvez não sejam coincidências. Hoje, há muitas línguas, muitos idiomas, dialectos diferentes, em culturas sociais diferentes. A ciência que estuda a evolução das línguas, das suas estruturas, é possível interrevelações no quadro histórico e social. Então empenhamos em chegar a essa língua-mãe. Existem motivos fortes para acreditar na veracidade do relato da Torre de Babel. Isto significa que, mais uma vez, uma história bíblica, julgada por muitos como ilusória, pode ganhar um bom valor histórico na sua veracidade histórica. A Bíblia revela fatos incríveis para as nossas vidas. Segundo item, vai estar nos falando sobre uma nova apostasia. É o segundo subtópico do primeiro ponto, falando sobre uma nova apostasia. Se por outro lado, o monolinguismo facultava a rápida disseminação do conhecimento, por outro, propagava com a mesma rapidez as apostasias da nova civilização. E assim, como não demorou para que a revolta, misturada ao medo, se tornasse incontrolável. Por isso, revoltaram-se os descendentes de Noé contra Deus. Eia, edificamos-nos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Gênesis, no capítulo 11, no versículo de número 4. Se Deus não tivesse intervido na situação, ficaria mais insustentável do que no período anterior ao dilúvio. Este é o segundo subtópico, falando-nos sobre uma nova apostasia. O comentário que temos
que depois de todos os fatos estarem acontecendo, Deus notou o processo e também a intenção daquela comunidade rebelde. E pela sua misericórdia, Deus se recusou a permitir que este esquema maligno, que este esquema demoníaco, este plano maquiavélico tivesse êxito. Isto foi realizado com eficácia, fazendo com desta forma se espalhasse por toda a terra. Então o plano original de Deus de repovoar a terra foi realizado. O povo queria um grande nome. O julgamento de Deus, a cidade foi chamada de Babel, que significa confusão. Notem bem, o povo queria que os seus próprios nomes fossem engrandecidos. Deus desceu naquele lugar, causou uma confusão entre eles, que ninguém mais entendia o dialecto um do outro. Deus trouxe o seu juízo. Então este é o comentário que temos para você ministrar na sua lição no próximo domingo. O terceiro item vai estar nos falando sobre o momento à soberba, aliás, o monumento à soberba humana. Apesar das garantias divinas de que não haveria outro dilúvio, os filhos de Noé buscaram agora concentrar-se num lugar alto e forte. Entretanto, entregando-se ao medo, acabaram por erguer um monumento à soberba e à rebelião. A ordem do Senhor, aquela gente era clara: espalhar-se até os confins da terra, que está registrado em Gênesis 9, versículo 7, também em Mateus, algumas citações do capítulo 28, 19 ao 20. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo também ordenou aos seus discípulos que fossem proclamar o Evangelho até os confins da terra. Quando não obedecemos, edificamos dispendiosas torres, onde a confusão é inevitável. Cada um fala sua própria língua e ninguém se entende mais. O segundo ponto, nesse texto que nós acabamos de ver no terceiro subtópico, o monumento à soberba humana. Para os judeus, o termo Babel adquiriu o significado de confusão, por conta do seu significado no texto de Gênesis 11:9. O autor de Gênesis, Moisés, usa o nome Babel em hebraico de Bavel. Notem bem que Moisés, ao declarar o texto no hebraico, ele usa a palavra Bavel, da raiz do verbo Balal, que significa confundir. No entanto, o termo Babel pode ser dividido em duas partes. Para que você entenda melhor, a primeira parte é Bab e El, que sugere uma combinação do acadiano. Bab significa porta ou portão, com o hebraico El, Deus. É a abreviatura usada de Elohá, ou no hebraico Elohim, significando assim a palavra Babel, segundo as traduções no seu original, porta ou portão de Deus. Olha bem a arrogância, a prepotência dos homens liderados por Nimrod. Se os caldeus diziam que a Babilônia era a porta dos céus, para os hebreus era apenas uma confusão. Alguns estudiosos indicam que a torre nessa narrativa, com o templo de Zigurat, de Marduk, na arrogância que inspirou os rebeldes,
tanto Adão quanto Eva, a rejeitar o conhecimento a Deus, em Gênesis 3:5, quando ali eles desobedeceram à voz do Senhor, e do ímpio Caim a construir a sua cidade, em Gênesis capítulo 4, versículo 17, agora inspira toda a terra, que é o versículo de Gênesis 11, o versículo de número 4. A menção de Sinar e Babel relembra o reino de Nimrod. Eles decidiram construir uma grande cidade para que todos congregassem ali, todos se ajuntassem ali. Decidiram construir uma torre gigantesca como símbolo do seu poder, para fazer um nome para si. Como aqui estava falando de Sigurate e Marduk, que era na Babilônia, as suas torres com 91 metros de altura, o mesmo orgulho, a mesma arrogância estava com Adão e Eva, estava com Caim, depois com Nimrod liderando aquela nação. O mesmo orgulho, a mesma prepotência, a mesma rebeldia, a mesma rebelião. E ainda temos mais a falar que na nossa atualidade nós temos a obrigação de proclamar o Evangelho de Cristo, como mencionado em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, versículo de número 20, que a Bíblia está nos dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Esta é a ordem imperativa para nós, Igreja de Jesus Cristo, em cumprir com as nossas obrigações de anunciar o Evangelho do Senhor. Quando não fazemos isso, quando nós ficamos dentre quatro paredes, não anunciamos o Evangelho do Senhor, nós estamos construindo para nós enormes torres. E isso traz muita confusão, muitos problemas, porque cada um fala a sua língua e ninguém entende o outro mais. E isso traz diversos problemas a serem resolvidos em nossas igrejas. Então, o que cabe a nós é anunciar o Evangelho de Cristo dentro e fora das paredes, a que esse Evangelho se espalhe, alcançando todos os povos, tribos, línguas e nações. Quando nós analisamos mais sobre a Bíblia, nós vamos aprender que o povo havia se corrompido muito fácil e muito rápido após o dilúvio. Indo para o nosso segundo ponto, o segundo ponto está falando sobre a confusão de línguas. E o primeiro item fala-nos sobre uma cidade à prova d'água, que desce assim a lição. A engenharia dos descendentes de Noé era bastante avançada. De início, projetaram uma cidade cujo epicentro seria uma torre que, segundo imaginavam, arranharia o céu. Aquele lugar se tornaria uma fortaleza impenetrável. Mas, independente dos planos dos homens, Deus lhe frustraria os objetivos e cumpriria sua vontade espalhando-os por toda a terra. Em seguida, prepararam o material, tijolos bem queimados e betume. O seu objetivo era construir uma cidade à prova d'água. Se houvesse algum dilúvio, escalariam a torre e tudo estaria bem. Na verdade, não queriam cumprir o mandado cultural que o Senhor conferira ao patriarca, repovoar e trabalhar a terra. O que podemos estar tecendo como comentário para este ponto da lição? Existem algumas opiniões acerca do motivo
da construção dessa torre. E uma delas diz que os construtores queriam se prevenir no caso de mais um dilúvio, similar ao de Noé. Acontecer o medo de outro dilúvio, então fez com que eles construíssem uma alta torre que pudesse chegar até os céus e sustentá-los como coluna no céu, para que o dilúvio não ocorresse novamente. O que nós aprendemos é que o que eles fizeram, através do seu orgulho e da sua prepotência, tinham eles, em suas opiniões, medo de outro dilúvio, e eles construíram então tipo uma válvula de escape, para que não morresse pessoas como morreram no dilúvio na época de Noé. É o que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 11, o versículo de número 3. Olha o que eles disseram uns para os outros. Eles disseram uns aos outros: eia, passamos os tijolos queimados bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Então, no lugar de pedras, colocaram tijolos bem queimados. E no lugar de cal, eles passaram betume, quer dizer, proteger da água. A cidade, a torre que eles estavam construindo naquela cidade, eles estavam preocupados que viesse um outro dilúvio. E então eles queriam se proteger da água. Essa é uma das opiniões que temos. Esta opinião retrata bem a diferença, a segunda opinião, e retrata bem a diferença do que a palavra de Deus a Noé e aos seus descendentes, a Noé e para Noé e para nós também. Porque Deus havia deixado a sua palavra, havia prometido a Noé que nunca mais destruiria a terra com a água do dilúvio, e selou esse pacto com um sinal que é o arco de Deus. Independente de que qual tenha sido o verdadeiro motivo, observamos através desse fato que as pessoas certamente não acreditavam na palavra de Deus. A primeira opinião que temos é o que nós falamos. Eles estavam com medo de outro dilúvio e edificaram uma cidade através da sua arrogância, sua prepotência, uma cidade à prova d'água, no lugar de pedra, tijolo, no lugar de cal, betume. Mas isso, da segunda opinião, que é a que nós temos com base bíblica, eles estavam indo contra a palavra de Deus. Deus havia dito a Noé que não acabaria mais o mundo em águas, com outro dilúvio, e selou esse pacto com o arco de Deus, que hoje é chamado de arco-íris. Quando nós observamos esse fato, nós observamos que aquele povo, eles não acreditavam na palavra de Deus. E nós bem sabemos que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas que Deus, ele vela por sua palavra a se cumprir. O que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus falou, está falado. O que Deus escreveu, está escrito. Ele não volta atrás daquilo que ele diz, daquilo que ele faz, o que tem a realizar. E naquilo que ele prometeu para as nossas vidas. Então nós aprendemos que Deus, ele cumpre com suas promessas. Eles estavam preocupados com outros dilúvios, mas ele havia se esquecido da palavra que Deus lhe havia prometido a Noé. Que não acabaria mais o mundo em águas. E nós temos que crer nas promessas de Deus. Nós temos que acreditar no que Deus assim nos falou. O segundo item fala-nos sobre
a torre que Deus não viu. Aos olhos dos homens, a torre parecia alta, mas à vista de Deus não era nada. Ironicamente, o Altíssimo teve de baixar a terra para vê-la. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11:5. Assim são os projetos firmados na vaidade humana. Aos olhos de Deus, aos nossos olhos, é muita coisa. À vista de Deus, são todas pretensões. Se o Senhor não tivesse intervido, a segunda civilização tornaria-se-á pior do que a primeira. Gênesis 11:6. Nenhum limite seria forte o bastante para conter aquela gente, já que começava a se depravar-se totalmente. Então, o segundo item fala na torre que Deus não viu. O comentário que temos para este ponto é que a investigação divina antes do julgamento é frequentemente descrita em Gênesis, no capítulo 3, versículo 11 ao 13, no capítulo 4, versículo 9 a 10, você pode anotar essas citações, e no capítulo 18, no versículo 21. A investigação divina antes do julgamento, ela é frequentemente descrita na Bíblia, que Deus, ele observa os seres humanos, que Deus, ele observa as nossas ações. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Então ele nos contempla 24 horas por dia e nada está oculto aos seus olhos. E o que eles estavam fazendo na torre, na edificação da torre, estava sendo vista e fiscalizada, investigada por Deus. Ao invés de conflitar com a doutrina da onisciência divina, essa descrição de que Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 5, que nos diz as seguintes palavras: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. A Bíblia é clara em dizer que desceu o Senhor para ver o que os homens estavam fazendo, para investigar o que os homens estavam fazendo. Porque aquilo que o homem faz na sua grandeza, no seu orgulho, para outros é uma maravilha, para Deus ele não é nada. Na antropomórfica de Deus, ou na teofania de Deus, nós encontramos a atividade de Deus em sua transformação, em poder enfatizar que o julgamento divino é sempre de acordo com a sua verdade. As torres da Mesopotâmia, que nós falamos agora há pouco, de zigurates, que foram construídas com escadas para que na descida dos deuses, Zigurates construiu suas torres e construiu as suas escadas. E essas escadas, elas serviam para a descida dos deuses. Quando nós olhamos, Deus, porém, ele desce em julgamento nesta torre de orgulho humano. No antropoformismo vem de duas palavras gregas, para nós entendermos melhor o que aqui estou dizendo. Antropos quer dizer homem e morpli quer dizer forma. Porquanto o
antropomorfismo. O antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em características humanas atribuídas a Ele. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Deus, ele desce para ver o que estava acontecendo. Vemos isso em toda a parte da Bíblia. E com razão assim, apesar de tudo, não podemos ascender onde Deus está, mas Ele pode descer até onde estamos. Há uma diferença muito grande, porque nós estamos em diferentes dimensões. Nós estamos numa dimensão material, dimensão física. Deus está na dimensão espiritual. Com o seu poder, com a sua onipotência, Ele pode se manifestar em nosso meio de forma humana. Basta o seu querer. Mas nós, seres humanos, não podemos ir aonde Ele está. Passando ao terceiro item, que tem sobre um comentário do subtópico: quando ninguém mais se entende. Por isso mesmo o Senhor decreta: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que ninguém entenda a língua do outro. Gênesis 11:7. Nasci ali na planície de Sinéar o multilinguismo. Como ninguém mais se entendia, os descendentes de Noé foram apartando-se uns dos outros e reagrupando-se de acordo com a nova realidade idiomática. Os filhos de Sem formaram uma grande família linguística, da qual se originaram o aramaico, o moabita, o árabe e mais tarde o hebraico. O mesmo fenômeno se deu entre as línguas de Jafé e Cã. É bem provável que Peleg tenha nascido nesse período, em Gênesis 10:25. Apesar da confusão da linguagem humana, Deus permitiu que os idiomas conservassem evidências de um passado já bastante remoto, quando todos os seres humanos falavam uma só língua. Então este é o ponto de número 3, que nós estaremos aqui tecendo alguns comentários para você. Ironicamente, ao invés de ganhar relevância e imortalidade, as pessoas que estavam edificando aquela torre, eles alcançaram a alienação e dispersão. A expulsão já fora triste, de sorte para Adão e Eva do jardim do Éden, relatado em Gênesis 3:23, e também a expulsão de Caim entre os seus familiares em Gênesis 4:12. Este castigo também foi um ato da graça no isolamento. Os povos estariam mais inclinados a se voltar a Deus. Como diz, o orgulho e o pecado que mais detestamos em outros, menos detectados em nós mesmos. O homem é orgulhoso por natureza. O orgulho foi o primeiro pecado universal, que é o de Lúcifer, querendo pôr seu trono acima do de Deus. As declarações dos textos de Isaías 14, versículo 12 ao 14, e também Isaías 47, do versículo 7 ao 10. A autossuficiência independente e teimosa levaram o homem a se afastar de Deus, diz Tiago
no capítulo 4, versículo de número 6, dizendo-nos assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Note que a repetição da palavra vinde no texto 3 e 4 é o homem tomando conselho para rebelar-se contra Deus. Quando nós olhamos nesse conselho, nós encontramos também o conselho divino na corte celestial. 20. Deus prevalece. Deus sempre tem a palavra final na minha e na sua vida. Os homens se reuniram em conselho para poder começar os seus feitos. Deus viu que eles estavam propondo em seus corações, Deus também se reuniu de forma celestial, Deus, Filho e o Espírito Santo. 20. Nos agrupemos, desçamos, trazemos então juízo sobre eles, confundimos as suas línguas, para que eles não falem mais um só idioma. Quando Deus tem sempre a palavra final, quem segue o seu propósito, o seu caminho, sempre será abençoado. Agora, quem não ouve a palavra de Deus, não segue os seus conselhos, será sempre frustrado em seus projetos. O fruto proibido se torna cinzas em sua boca, assim como foi para Adão e para Eva, que desobedeceram à voz do Senhor, se alimentando do fruto que Deus havia proibido. Que nós possamos, afinal de contas, vivermos no mundo de Deus e não o nosso. Nós possamos viver a vontade de Deus e não a nossa. Notar que para um homem rebelde, exatamente o que ele mais temia, a dispersão por toda a terra, acabou acontecendo, porque era a vontade de Deus. Por isso, digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que assiste essa videoaula, submeta-se à vontade de Deus, permaneça na vontade de Deus, fique na posição que Deus te colocou e te ordenou. E o que Ele disser para você fazer, realize. Realize os propósitos, os desígnios e a vontade do Senhor. Porque em nossas vidas sempre irá prevalecer a vontade de Deus. O que aquela geração mais temia era que o povo povoasse e se espalhasse por toda a terra. Mas veja bem que era a vontade do Senhor povoar toda a terra. E isso aconteceu. Prevaleceu a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, ele vai estar nos falando sobre a multiplicidade linguística e cultural. O episódio da Torre de Babel criou diversas fronteiras, e entre os descendentes de Noé foi criado a linguística, culturais e geográficos. Os assuntos que nós estaremos expondo. O primeiro item fala da linguística. Da barreira idiomática surgiu a noção de nacionalidade, responsável pela criação de países e reinos. Só os impérios, geralmente antagônicos a Deus, buscam unificar o que o Senhor separou em Sinear, e é Daniel 3:7. A multiplicidade linguística dos povos oprimidos, porém, torna inviável tal unificação, ainda que possa ser considerada duradoura, como foi o Império Romano. Já imaginou se toda a humanidade falasse o russo ou o alemão? Os homens como Stalin e Hitler teriam certamente domínio de toda a terra. Então,
tecendo aqui um comentário sobre o primeiro subtópico. O terceiro ponto da nossa lição, nós aprendemos que a partir do momento em que Deus dispersou o povo, lançando-o aos desafios das línguas desconhecidas, fruto da situação por ele mesmo provocada, começou a procura de novas terras, de uma nova formação de novos povos. Tentaram construir uma torre para atingir o céu com dois objetivos: obter glória para eles e para que eles não fossem espalhados pela terra. No entanto, toda a glória precisava ser dada a Deus. O propósito de Deus era que ele se espalhasse sobre toda a terra. Deus, mais uma vez, castigou o povo, trouxe juízo sobre o povo, confundindo as suas línguas. E aqui temos o início das culturas, das diversas línguas. A rebelião contra Deus ocasiona divisão entre os homens. Foi assim desde o início. Com o pecado de Adão e Eva, veio primeiro o homicídio, que foi o de Caim matando seu irmão Abel. No relato bíblico diluviano, Deus decide destruir a humanidade contra a violência para deter a maldade na terra. O pecado estava aumentando. Estava o homem no fundo do poço, denegrindo a imagem de Deus, porque assim nós somos criados. Com o surgimento de diversas línguas, as pessoas se dispersaram para diversas civilizações menores, e surgindo assim, a maldade foi detida por um curto espaço de tempo. Por isso Deus desceu naquele momento, no meio daquelas pessoas. Deus confundiu as suas línguas, ninguém mais entendia o outro, começaram a falar idiomas diferentes, para que a vontade do Senhor prevalecesse. Porque nós aprendemos que quando há divisão entre o homem, nada dá certo, tudo vai por água abaixo. E isso aconteceu com Nimrod e todos os seus acompanhantes. Quando Deus ali dividiu eles em outros idiomas, os seus propósitos, seus objetivos foram frustrados e prevaleceu a vontade do Senhor. O segundo item vai falar sobre cultura. A cultura que é relatado no segundo item, o terceiro ponto, que diz assim: a diversidade linguística trouxe também diversidade cultural. Cada povo, uma língua, uma cultura e costumes bem característicos. Tais fatores tornaram inviável ao Estado totalitário mundial. O governo do anticristo, aliás, reinará absoluto por apenas 42 meses, tratado em Apocalipse 13:5. Logo após será destruído. Então, após a diversidade linguística, diferenças de vários idiomas, veio também diversas culturas diferentes uma da outra. Nimrod, que era neto de Cão, ou Cã, começou a se destacar. Nimrod vem do verbo hebraico marad, e no seu original é rebelar-se. A tradução literal do seu nome, poderia ser: vamos nos
revoltar contra Deus. Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial, que liderasse, governasse a humanidade naquele tempo. Ele foi o primeiro tipo de anticristo. Ele fundou um reino em uma oposição ao reino de Deus. Ele chefiou a construção de uma torre e de uma cidade. Depois veio a chamar Babilônia, onde se originou todo o sistema antideus. Veio da Babilônia. Todo o sistema antideus veio da Babilônia. Todas as religiões falsas do mundo têm sua origem babilônica. Como dizem Salmos 2, no verso do número 2 a 4, eu gostaria de estar lendo com você esses versos da palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo 2, o verso 2 e 4, que diz assim: os reis da terra se levantaram, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos-nos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Notem bem o que o salmista aqui, ele está já nos dizendo sobre a rebelião das nações, isso num ponto futuro, e a vitória do Messias. Quando irá ocasionar isso? Quando os reis da terra se levantarem e os príncipes juntos conspirarem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos os nós as suas cordas. Aquele que está nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Porque isso aqui eu já lanço no ponto futuro, quando haverá um só governo, um só líder mundial, que irá se opor contra Deus, que é o anticristo. Esse que irá governar 3 anos e meio para iludir o povo, após haverá sofrimento, dor e angústia, mas quando ele então reunir com os reinos contra Israel, ele então será destruído pelo poder de Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus irá zombar desses povos, porque Deus, ele tem todo o domínio, todo o poder nos céus e na terra. Indo para o terceiro e último ponto, falando sobre a geografia pós a dispersão dos povos ali da Torre de Babel. Acrescente-se a essas dificuldades as fronteiras naturais, os rios, mares, montanhas, vales, etc. Cada povo com seu território. Deus sabe o que faz. Deus queria que o povo se multiplicasse sobre a face da terra. Este é o comentário de toda a lição. A vontade de Deus é que o povo povoasse toda a terra. E eles queriam se agrupar em um só lugar, temendo o outro dilúvio. Mas certo é a arrogância no coração de Nimrod, através de outras pessoas que estavam sob o seu comando. Deus trouxe juízo, eles se espalharam sobre toda a terra. Após se espalhar, tiveram diversos idiomas diferentes um do outro, diversos dialetos, diversas culturas diferentes uma da outra, e também a parte geográfica foi dividida. Fronteiras, teve novas fronteiras, teve rios, mares, montanhas, vales. Cada povo saiu para o seu território.
Porque Deus, ele sabe o que faz, meu irmão. Deus, ele sabe o que faz, meu irmão. A rebelião contra Deus ocasiona a divisão entre os homens. Foi assim desde o início. Foi assim desde o início. A rebelião contra Deus ocasiona-se na divisão dos homens. O pecado de Adão e Eva ocasionou o primeiro homicídio, Caim matando o seu irmão Abel. O relato diluviano, Deus decide destruir a humanidade por conta da violência. Quando rebelamos contra Deus, quando queremos ser melhor um do que os outros, Deus, ele traz juízo para a humanidade. A confusão de línguas contribui para a multiplicidade linguística e cultural da humanidade. E assim nós aprendemos sobre as partes geográficas, sobre as partes culturais e linguísticas na história da Torre de Babel. A conclusão da nossa lição, para encerrarmos, é que o episódio de Babel não impediu a proclamação do Evangelho, pois no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A palavra de Deus atualmente encontra-se em quase todas as línguas, o que parecia maldição, fez-se bênção para todos os povos. Essa história quer nos mostrar também quão altivez humana é. De fato, uma grande ousadia contra Deus. O homem é criado à sua imagem e semelhança, portanto, é dotado de grande capacidade para inventar, para produzir, reproduzir, também para amar, procriar, celebrar, louvar. É desde o início o ser humano usou a sua capacidade e inteligência para fazer o bem. Mas também tropeçou muitas vezes em muitas coisas, por isso ofendeu ao seu Criador, merecendo receber dele, de Deus, alguns corretivos. A Torre de Babel é, por excelência, símbolo da arrogância humana, da cidade deformada pela autossuficiência, que dá origem às estruturas, às injustas, exploradoras e opressoras no mundo de ambição. É o que vemos, é uma sociedade competitiva, o produtor de idolatrias. A maldição foi a confusão de línguas, mas Deus traz bênção da maldição. Um dia as nações a Deus se ajuntarão e a Ele adorará. Os babilônicos queriam uma cidade, mas Deus providencia para mim, para você, para nós, uma cidade linda e maravilhosa, com fundamentos que permanecerão. Nimrod e seu povo queriam um nome, mas aqueles que creem em Deus, Ele promete: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que me garante, pela graça sois salvos por meio da fé,
e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 5. É o que nós aprendemos nessa lição, para que nós possamos ensinar a respeito sobre os desígnios e a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que irá lecionar no próximo domingo, você professor, você professora, que esse subsídio sirva de apoio para ajudar em seus conhecimentos. Que Deus abençoe e até a próxima videoaula. Embaixo tem um link, se você gostou, clique joia, se não, clique